Então, vamos lá. Começamos agora a falar um pouquinho sobre a teoria ácido-base de Bronsted. É uma teoria sensacional, muito sensacional. A teoria de Bronsted, ela engloba a teoria de Arrhenius, tá? Então, ela vai pegar todo mundo. A teoria de Lewis, que vem em sequência, ela engloba Arrhenius e Bronsted. Então, as teorias vão cada vez ficando mais amplas, tá? Mas a de Bronsted vai ser a mais importante e fundamental para a gente. Claro que lá, ao trabalhar equilíbrio químico, em sequência, trabalhar com equilíbrio iônico, tá? Que é uma parte dentro da fisicoquímica, você vai falar muito mais sobre, vai aprender muito mais, né, sobre Bronsted, né, do que nesse momento nós vamos aqui trabalhar, tá bom? Então, o que a teoria para a gente propõe? Aqui, ó, o conceito de ácido e base são bem diretos. O que seriam ácidos? Tá? Opa! O que seriam ácidos dentro da teoria de Bronsted para a gente? São espécies doadoras de H+. Essencialmente é isso. Ácido do H+. Ok? Ué, mas é a mesma coisa que Arrhenius, né? Não. Pode parar aí. Arrhenius fala que ácidos são espécies que, ao serem colocados na água, produzem H+. Bronsted, em algum momento, está limitando o solvente? Ele está falando que tem que ser só em água? Não. Ele está falando que ácido é qualquer espécie que libera H+. Essencialmente é isso. Ok? Então, Bronsted engloba Arrhenius. Tá? Então, pode ser em qualquer meio. Isso pode ter um meio alcoólico e pode ter uma espécie manifestando um caráter ácido. Tá? Então, espécies doadoras de H+. H+, na teoria de Bronsted, é chamado de próton. Então, quando eu digo aqui, usando o termo próton, eu posso dizer que ácido desprotona. Desprotonar ou liberar próton é liberar H+. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu estou falando do próton aqui, eu não estou falando que do núcleo de um elemento está saindo próton, não tem nada a ver. Tá? O termo próton é sinônimo de H+. Então, ácido desprotona ou libera H+. Ok? E as bases são espécies, né, que têm exatamente o caráter oposto. Né? Ácido neutraliza base, base neutraliza ácido. Inclusive, isso nós vamos trabalhar muito em reações químicas dentro aqui da inorgânica. Né? Eles se neutralizam mutuamente. Então, se o ácido, né, é caracterizado pela desprotonação, o ácido libera H+, e esse H+, vai acidificar o meio, e se a base, portanto, tem que neutralizar o ácido, bases vão ser espécies que tiram o H+ da solução, portanto, combatem a acidez. Então, enquanto o ácido do H+, bases são espécies receptoras de H+. Nossa, muito mais abrangente do que a teoria de Arrhenius. Né? Então, ácido desprotona, perde H+, base recebe H+, é protonada. Então, ácido desprotona, base é protonada. Tá bom? Então, essa teoria de Bronsted, ela vai ser, claro, aplicada para ácidos e bases fortes e vai ser aplicada também para ácidos e bases fracos. Mas para ácidos e bases fracos, ela ajuda muito a gente a entender o que acontece ali dentro. Tá bom? Então, eu vou usar dois exemplos de equilíbrios para que a gente aqui possa entender o que é ácido e o que é base dentro do esquema de Bronsted. Então, aqui, ó, exemplo 1. Vou pegar o ácido fluorídrico, não é? Que nós já vimos que é um ácido moderado a fraco. Não é? Então, com ácido fluorídrico, quando eu tenho ele em água, se ele é um ácido fraco ou moderado, ele vai estabelecer um equilíbrio. Quer dizer que ele não ioniza totalmente dentro da minha solução. Então, nós vamos ter aqui a produção do cátion H3 ou mais e o ânion F-. Agora, espera aí. Ácidos e bases fracos sempre vão estabelecer equilíbrios.
Tá? Os equilíbrios são processos reversíveis, né? Que acontecem dinamicamente em ambos os sentidos, em uma mesma velocidade. Então, eu tenho duas reações acontecendo ao mesmo tempo lá dentro. Uma no sentido direto, uma no sentido inverso. Tá? Agora, prestem atenção no que eu vou fazer. Aqui, ó. O HF, ele reage com a água, e ao reagir com a água, nesse sentido, ó, o HF ele se transforma em F-. Como é que o HF se transforma em F-? Gente, para o HF virar isso, esse H tem que sair, concordam comigo? Então, o HF é uma espécie que vai ter que perder esse H. Quem perde H+, é ácido. Então, o HF ele é um ácido dentro da teoria de Bronsted. E na teoria de Arrhenius também. Não é? Agora, o H2O, aqui, ó, H2O. Percebam que o H2O, para se transformar em H3O+, ele vai ter que... Uai, aqui tinha 2, aqui tem 3. O H2O, para virar o H3O+, ele tem que receber um próton. E para receber um H+, ele tem que ser uma espécie básica. Então, aqui a água se comporta como uma base. Ó. Perceba, o ácido perde H, porque ele vira o F-, a água ganha um H, porque ela vira o H3O+. Então, você tem um ácido reagindo com uma base. Beleza? Ácido e base reagindo entre si. Isso no sentido de lá para cá, direto. Agora, como são duas reações acontecendo simultaneamente, vamos analisar o seguinte, aqui, ó, no sentido contrário. Essas espécies reagem para produzir aquelas. Então, vamos lá. O F-, quando ele reage, ele volta a produzir o HF. E para o F- produzir o HF de volta, ele tem que ganhar um H, não é? Essa espécie ganha um H e vira essa. Então, quem ganha H é para a gente uma base. E percebam que o H3O+, para ele virar a água, ele tem que perder um H. Quem perde H é ácido. Então, nós temos aqui, ó, em ambos os sentidos, nós temos aqui em ambos os sentidos, não é? Uma reação ácido-base. Tá ok? Então, aguenta aí. Em ambos os sentidos, eu tenho uma reação ácido-base. Legal. O HF é um ácido e produz o F-, que é uma base. O F- é uma base e, ao reagir, produz o HF, que é um ácido. Presta atenção nisso aqui. Ó. Essa espécie e essa espécie, elas se relacionam, não se relacionam? Por quê? Essa espécie perde um H+ e vira essa. Ok? Essa espécie ganha um H+ e vira essa. Duas espécies que diferem entre si em um H na fórmula, elas formam o que nós chamamos de par conjugado. Par conjugado. Então, são espécies que têm um H de diferença. Percebam que a água e o H3O+, que, ó, a diferença na fórmula entre eles é de um H. Esse tem um H-, esse tem um H+. Isso também é um par conjugado. Então, as questões podem te pedir isso, tá? Par conjugado é um par no qual duas espécies têm um H de diferença na fórmula. Isso é muito comum, tá? Fulano é par conjugado de ciclano. Se tiverem um H de diferença, isso é verdade, tá? Um perde para virar o outro, um ganha para virar, né, o anterior. Então, isso é o que forma um par conjugado. Agora, peraí, o que nós vamos aqui fazer dentro da teoria de Bronsted? Para a gente quantificar o caráter ácido e básico, no geral, né, na teoria de Arrhenius, a gente usa o alfa, que é aquele grau de ionização, grau de dissociação, tanto faz. Na teoria de Bronsted, esse alfa ele não vai aparecer muito para a gente, não. O que vai aparecer aqui para a gente é a constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, tá, é a concentração do produto sobre a concentração do reagente quando o equilíbrio está estabelecido, quando as concentrações são bem definidas. E essa constante de equilíbrio
Para ácidos, que é o que nós estamos aqui, não é? Utilizando para que o equilíbrio se estabeleça, ela é chamada de Ka. Ka é para a gente a constante de acidez. Constante de acidez. E para essa reaçãozinha, qual seria o nosso Ka? Ka vai ser concentração dos produtos, H3 ou mais, vezes F menos, olha lá, concentração dos produtos multiplicadas, tá? Dividindo aqui pela concentração do meu reagente. A água não entra nessa expressão, tá bom? Por quê? Porque ela é líquida, é o meu solvente. Solventes puros não entram, tá? Líquido e sólido não entram nessa expressão. Então, ó, isso vezes isso dividido por isso. Essa é a expressão matemática da constante de acidez. E qual informação eu vou tirar dela? Olha só. Aqui é onde a coisa começa a tomar forma. Percebam que a expressão para esse equilíbrio é essa. Que relação existe entre o Ka e a acidez? Gente, olha só, eu não estou dividindo concentrações. Aqui, não é? A acidez, ela é quantificada por essa espécie, que é o H+, ou H3 ou mais, dá na mesma. Que relação existe entre H3 ou mais e o Ka? O que eu percebo nessa expressãozinha matemática? Que se a concentração de H+ for alta, o meu Ka vai ser o quê? Vai ser alto, não é verdade? Isso aqui é uma divisão. Se o resultado é alto, é porque aqui, né, a parte superior da minha fórmula é mais alta. Se a concentração de H+ é baixa, né, eu vou ter uma constante ou um resultado baixo. Faz sentido matematicamente falando. Ou seja, quanto maior o Ka, maior vai ser a concentração de H+, e, portanto, maior vai ser a minha acidez. Guarda isso que está aqui. Ok? Maior Ka, maior H+, maior acidez. Sempre dessa forma. Por quê? Se eu estiver comparando dois ácidos, imagina que eu sou um ácido A e um ácido B. O ácido A tem uma constante de 2 vezes 10 a menos 3. O ácido B tem uma constante de 8 vezes 10 a menos 7. Quem é mais ácido? O A, porque a constante dele é maior, tá bom? Então, a acidez, ou o meu caráter ácido, de agora em diante, ele vai ser quantificado pelo Ka. Comparamos dois ácidos. O que tiver maior Ka é o ácido mais forte. Essencialmente, é isso. Por que o ácido mais forte? Porque ele vai produzir, não é, uma maior concentração de H+, partindo, claro, de uma mesma concentração inicial, tá bom? Então, na teoria de Bronsted, o que nós temos de muito importante nesse momento, é analisar a força do meu ácido com o seu Ka, que é a constante de equilíbrio, tá legal? E, claro, no equilíbrio, conseguir identificar o que é ácido e o que é base, tá ok? Então, vamos lá. Próximo quadro, com o exemplo 2, mas trabalhando o contrário. E aí eu vou para o caso que eu tinha citado antes, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou deixar o conceito aqui e eu vou apagar só o exemplo que aqui está, tá bom? Então, bora lá. Só um minutinho, só um minutinho. Aqui, ó. Exemplo 2. Dentro da teoria de Bronsted, ó. A bendita amônia aparecendo para a gente, ó. Que também estabelece um equilíbrio meio aquoso. Por isso que a amônia é básica, não é? Que, ó, que nós vamos ter sendo produzido na solução é isso aqui, ó. Então, vamos aqui, ó, com calma. É um equilíbrio, né? Portanto, a reação acontece em ambos os sentidos.
Vamos lá, no sentido de lá para cá. O que nós estamos percebendo? Aqui, ó. O que nós estamos percebendo? O NH3 reage com a água. E quando ele reage com a água, o NH3 está se transformando no NH4+. Então, aqui ele tinha 3 Hs, aqui ele tem 4. Para isso acontecer, o NH3 precisa ganhar um H. Quem ganha H é base. E eu percebo que a água, para se transformar nessa espécie, ela tinha 2, agora tem 1. Ela teve que perder um H. Quem perde H é ácido. Legal. No sentido contrário, voltando, portanto, o NH4 mais 4, para se transformar no NH3, essa espécie teria que perder um H, certo? Quem perde H é ácido. E eu percebo que o OH-, para voltar a ser a água, ele teria que pegar um H de novo, não teria? Quem recebe H é base. Então, percebam que aqui nós temos, ó, um par conjugado e aqui nós temos outro par conjugado. Ou seja, são espécies que diferem entre si em um H na fórmula. Aqui, ó, 3 e 4, 2 e 1. Formam pares conjugados. E as questões vão pedir isso para vocês. Às vezes elas te dão um equilíbrio e falam assim, NH3 é par conjugado da água. Deus me livre, está errado. NH3 é par conjugado do OH-, Deus me livre, está errado. NH3 é par conjugado do NH4+, certinho, tá bom? Então isso pode ser cobrado e aparece. Agora, eu estou percebendo aqui que o meu equilíbrio ele parte de uma base. Eu estou colocando a base na água, né? Aqui, ó. Ok? Então, para a gente trabalhar com a força de uma base, eu também vou montar uma constante de equilíbrio que vai me dar ideia da extensão de ocorrência da minha reação. Tá? Se a reação acontece muito nesse sentido, a constante é mais alta. Se ela acontece pouco nesse sentido, a constante é mais baixa. Então, no caso das bases, e isso é uma base, nós vamos ter aqui, ó, o Kb. O que é o Kb? Constante de basicidade. Constante de basicidade. E ela vai me dar a extensão do caráter básico entre as bases. Para essa basezinha aqui, ó, o Kb vai ser concentração dos produtos, OH- vezes o NH4+, dividido pela concentração do NH3. A água não entra, tá? Líquido e sólido não participam nessa expressão. Então, que relação existe do Kb com a basicidade? Então, aqui, ó, a basicidade, né, na água está atrelada a essa espécie. Então, que relação existe entre o Kb e o OH-? Ó, gente, a mesma que existia para o Ka e para o H+. Então, se essa espécie é alta, isso quer dizer que essa espécie, esse resultado, Kb, é alto. Se essa concentração é baixa, quer dizer que a constante é baixa. Então, nós podemos aqui concluir que quanto maior o Kb, Deus me livre. Quanto maior o Kb, maior vai ser a concentração de OH-, que aquela base, portanto, consegue, né, produzir, e, portanto, maior é a sua força. Deixa eu colocar aqui embaixo. Maior é a sua basicidade. Então, se eu tiver, por exemplo, duas bases muito fraquinhas, o hidróxido ferroso, né, e o hidróxido cuproso com cobre, são duas bases fraquíssimas. Qual delas é a mais fraca? Não sei. Sabe sim? Desde que você tenha
o KB. Se você tiver o KB das duas, quem tiver a maior constante vai produzir mais OH-, portanto vai ser a espécie mais básica. Então a teoria de Bronsted, ela vai me dar a possibilidade de trabalhar com espécies que se comportam como base, né? E não necessariamente têm OH. Olha para o NH3, ele não tem OH. Ele, ao reagir com a água, fez com que o OH- ali dentro fosse produzido, mas ele não tinha OH na sua composição, tá vendo? Então, ela é uma teoria mais ampla, não é? Eu posso, por exemplo, trabalhar com a acidez e basicidade para duas espécies que vocês conhecem como ácidos. Se eu colocar, por exemplo, ácido sulfúrico e ácido nítrico, H2SO4 e HNO3, juntos, os dois. Aí vocês vão falar assim para mim, os dois são ácidos. Só que um ácido é mais forte que o outro. O nítrico é mais forte. Então, os dois ácidos são fortes, mas um é mais forte que o outro. E para que o ácido se comporte como ácido, ele tem que dar o H+. E se ele tem que dar o H+, alguém tem que receber. Então, percebam que mesmo que eu coloque dois ácidos muito fortes, um pode enfiar o H+ no outro. E aí, quem recebeu o H+ se comporta como base. Olha que loucura, não é? Então, é uma teoria muito legal que nos permite analisar coisas que a teoria de Arrhenius não permite. Bronsted é muito mais abrangente, muito mais legal, tá bom? Então, vamos lá. A princípio, é isso aqui para os dois exemplos. E aí, nós vamos para a parte numérica agora, na qual nós vamos fazer comparações, tá bom? Tocando o barco aqui, né, agora fazendo uma análise numérica. O que nós vamos ter que fazer? Aqui, ó. Vamos imaginar dois ácidos. Eu tenho dois ácidos para serem comparados. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Análise do KB, das constantes. Análise das constantes. Então, eu vou pegar dois ácidos, ok? Como exemplo. Então, vou pegar aqui, ó. Exemplo 1. Eu vou pegar o HF, o Ka dele, aí eu preciso de uma tabela, tá? Não guardo constante, ninguém guarda. O HF aqui, ó, tem a constante de 7,2 vezes 10 a menos 4, tá? E aqui eu vou pegar o ácido acético, aí a constante dele eu sei de cor, CH3COH, que é o ácido etanólico para a gente lá na química orgânica. Aqui o Ka dele é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho aqui a constante de acidez para dois ácidos. O que eu posso, de cara, afirmar em relação à comparação das constantes? Qual constante é mais alta? A do HF ou a do ácido acético? Com certeza, gente, a do fluorídrico. Com certeza, né? 10 a menos 4 é maior que 10 a menos 5. Não esquece que aqui a potência é negativa, não, tá? Então, esse valor é maior do que esse, ok? Então, o Ka do HF é maior que o Ka do ácido acético. Tá, beleza. E o que isso quer dizer para a gente? Uai, se eu pegar a mesma quantidade em mols dos dois, se eu pegar um mol do HF e um mol do ácido acético e colocar em água, qual deles vai ionizar mais? O HF. A constante serve exatamente para me dar essa informação. Então, aqui, ó, a força, que é a capacidade do ácido em ionizar, do HF, ela é maior do que a força do ácido acético. Então, eu preciso, claro, conseguir fazer essa comparação a partir das constantes de acidez. Ok? Então, é isso que vai me interessar muito para que a gente, usando destes números, dê conta de fazer os exercícios que podem vir a ser apresentados. Essa comparação das constantes.
tá ok? E aí, um outro exemplo aqui, ó. Um exemplo 2. E aqui eu vou trabalhar para um ácido específico. Deixa eu pegar um ácido aqui que está com as duas constantes. Aqui vou pegar o H2S. Então aqui, ó, um ácidozinho simples. Então, o H2S. Ele é um ácido diprótico. Isso quer dizer que ele tem 2H+. Percebem? Então, aqui, ó, quando ele tem 2H+, vocês vão ter Ka1 e o Ka2. O quê? Que isso? Duas constantes? Por quê? O K1 dele aqui, ó, é de 1 vezes 10 a menos 7. Essa constante é adimensional, tá? E a segunda constante dele, cadê? Aqui eu só estou com a primeira. A segunda constante, cadê? Ai, estou sem ela aqui. Então, peraí, deixa eu pegar as duas constantes aqui que eu preciso do número. Blá. Não! Ah, tô sem os dois números aqui. Que pena. Mas, deixa eu ver aqui se eu acho ela. Só um minuto. O KB tá aqui. Tá. Então, deixa eu trabalhar com o contrário. Aqui eu achei o KB. Então, vai dar a mesma coisa, tá? Ao invés de eu trabalhar com K, eu vou trabalhar com KB, que ali está um número que eu posso utilizar. Então, analisando a constante aqui agora, eu vou usar, usei o K em cima, vou usar o KB embaixo. Então, eu vou usar aqui, ó, o CO3 2-, que é o carbonato, tá? E eu vou usar também o bicarbonato. Eu vou comparar a basicidade de ambos. O KB do CO2, ele é, do CO3, né, 2-, ele é de 2,1 vezes 10 a menos 4. Né? Que seria aqui o KB1. E o KB2, que é do íon bicarbonato, ele é de 2,4 vezes 10 a menos 8. Tá? Tanto para ácido quanto para base, as constantes 1 e 2, elas giram aqui, ó, da ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5 de diferença. Tá? Ou 10 a 4, 10 a 5. Tá? Tanto faz a análise que você aqui percebe. Então, matematicamente, tá? Então, por que eu tenho duas constantes? Pelo seguinte, aqui, ó, o carbonato, não é? Ele tem a capacidade de receber 2H+. Por quê? Aqui, ó, só um rabisco. Aqui, ó, o CO3 2-, ele pode receber 2H+, e se transformar no H2CO3. Que ácido é esse aqui, gente? Isso aqui é o ácido carbônico. Certinho? O carbonato, ele pode receber H+, e se transformar em ácido carbônico. Só que, quando eu vou, né, desprotonar, liberando H+, e quando eu vou ser protonado, se isso puder acontecer mais de uma vez, ela vai sempre acontecer em etapas, tá? Então, percebam, né, os dois equilíbriozinhos que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. O carbonato, nós temos, ó, deixa eu usar o roxinho, ó, CO3 2-, mais a água, aqui eu vou omitir os estados, tá? Nós geraríamos o HCO3- mais OH-. Então, isso é um equilíbrio, não é? E aqui, ó, o KB1, é de 2,1 vezes 10 a menos 4, que eu forneci aqui. Só que essa espécie HCO3-, ela ainda pode receber um H+. Aqui, ó, HCO3- mais a água, ela se transformaria em H2CO3 mais OH-. Vocês estão percebendo aqui o KB2, que é de 2,4 vezes 10 a menos 8. O que eu estou percebendo comparando esses dois equilíbrios? Aqui, ó. O CO3 2-, ele é uma base, porque ele recebe H+. Estão percebendo? Daqui para cá, ó, ele recebeu um H+. E gerou essa espécie. O segundo H+, que eu poderia receber, percebem que ela pode receber 2H+. Vai ser recebido por essa espécie, não por ela. Não entram dois de uma vez, entra um por vez.
Então, entrou um H+, agora vai entrar o segundo aqui, ó. E aí, ao receber esse H+, eu viro o H2CO3. E o que eu percebo, né, pelas constantes de equilíbrio? Que a basicidade do CO3-2-, o Kb dele, é maior do que a basicidade do HCO3-. Ou seja, não é? A primeira protonação ela acontece muito mais do que a segunda. O que isso quer dizer? Que essa espécie ela tem uma capacidade muito maior de receber H+ do que essa, tá bom? E portanto, se ela recebe muito mais H+ do que essa, ela ao receber o H+, vocês estão vendo que ela produz o OH-. Então, essa espécie, ela consegue basificar o meu meio muito mais do que essa espécie aqui de baixo, tá bom? Então, sempre que eu tenho etapas sucessivas, tanto para liberar o H+, quanto para receber H+ e produzir o OH-, a primeira reação, o primeiro equilíbrio, ele sempre vai ser o responsável por contribuir muito mais, né, para a quantidade de H+, tratando-se de ácido, ou para a quantidade de OH-, tratando-se de base. Tá? Então, esse ácido aqui, ó, libera mais H+ do que isso. Essa base recebe mais H+ do que essa. Então, nós vamos usar as constantes, né, dentro da teoria de Bronsted exatamente para a gente dar conta de fazer tudo isso. Combinado, moçada? Então, para Bronsted, né, para esse momento inicial, essas constantes e a caracterização de ácido e base dentro da teoria vai nos atender muito bem. Ok?